Olá, bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto. Uma das formas de violência que mais cresce no mundo todo é o bullying. Ele está presente no dia a dia de crianças, adolescentes e até em adultos. Seja na escola, seja no ambiente de trabalho ou entre amigos. Esse fenômeno, considerado recente, mas que sempre existiu, é fonte de preocupação para pais, professores e autoridades, por deixar marcas que podem, muitas vezes, acompanhar uma vida inteira. E sobre o assunto, eu converso hoje com a psicóloga Maria Helena Quilião. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui. Maria Helena, o que é o bullying? O bullying é toda forma de violência, né, em que há humilhação, né, toda a questão de rejeição, né, todos os conteúdos pejorativos que envolvem o relacionamento, né, entre as pessoas e que trazem marcas profundas, né, tanto no psicológico, no moral e também no físico. O bullying ele tem aumentado nos últimos tempos realmente ou a sociedade começou a identificar melhor esse problema? Sempre houve, né, episódios. Se nós lembrarmos até, né, na nossa infância, né, nas infâncias dos nossos pais, certamente tiveram, né, eles sofreram episódios de bullying, mas não era dado esse nome, porque esse é um termo muito novo. Então hoje as pessoas estão muito mais críticas e vindo a perceber os benefícios, os malefícios dessa situação de bullying na vida das pessoas. Que tipo de malefícios uma criança, por exemplo, que está sofrendo bullying por alguma característica dela, física ou até psicológica ou comportamental, ela pode causar na vida adulta dessa criança? Olha, doutora, vamos dizer assim, em termos gerais, futuramente, possivelmente essa pessoa vai ter muita dificuldade em falar em público, dificuldade de interagir no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes vai ficar na defensiva, vai se sentir inferiorizada, com uma baixa autoestima e pode até trazer dificuldades no relacionamento a dois. Então, assim, os malefícios do bullying na vida adulta, na vida do adolescente, são muito grandes. Por isso que é um problema que temos que sanar o quanto antes. Na sua prática clínica, você tem muitos pacientes que sofreram bullying e trazem isso até hoje? Com certeza. Né? Tenho crianças com quadros depressivos, adolescentes que pensam no suicídio e muitas vezes chegam a praticar por conta dessa exclusão social, né? Desses atos, desses comportamentos extremamente violentos que acabam que maculam, né, a autoimagem, a autoestima e ferem até o sentido de viver de muitas pessoas. E o que não é considerado bullying? Porque também a gente tem que ter, eu acho que o bom senso, senão fica uma coisa excessivamente politicamente correta. O que não é o bullying? O que não é considerado? Eu costumo dizer que quando, né, no ambiente, todos riem juntos, isso é uma brincadeira, isso é positivo. Quando muitos ou um ri de um determinado indivíduo, né, e esse indivíduo que sofre esse tipo de gozação, né, de humilhação pública, quando está havendo sofrimento, isso é bullying. Então, assim, para a gente diferenciar o que é uma brincadeira e o que é bullying. Brincadeira é quando todos riem juntos. Bullying é quando um se incomoda e um sofre humilhação pública. Entendi. Como que uma criança, ou até mesmo um adulto, ele deve se portar frente a uma situação de bullying? É fundamental que tanto adolescente, criança e também adulto denuncie, né? Porque realmente se os pais souberem que seu filho está sofrendo bullying, se a escola souber, isso toma uma proporção que vai haver realmente o cessar dessa atividade negativa, desses comportamentos, né, muito agressivos. Então a escola tem que ser informada, é importante que a criança ou adolescente conte para a sua professora, conte para a direção, né? A escola realmente acione os pais, porque isso também é uma questão da casa. O pai que tem um filho que está prejudicando o outro tem que tomar uma postura, tem que tomar conhecimento e temos que proteger nossas crianças. Né? E adultos não é diferente, existe alguém maior que possa e que deve, né, preservar a integridade física e psicológica dos outros. Então, denuncie, né, verbalize, fale, não sofra sozinho, porque isso é um malefício muito grande e vai certamente ter problemas futuros. Com relação às crianças e adolescentes, acredito que também que os professores, os adultos têm que tomar muito cuidado para também
atuarem nesses casos? Sim, temos que proteger nossas crianças, né? Eles não têm o psiquismo que suporte esse tipo de violência, né? Então, o adulto a professora é responsável pelo que acontece na sua sala de aula, ainda que seja, vamos dizer, né, no período do lanche, do intervalo, tem que ter um adulto responsável para evitar que haja essa agressividade entre os jovens e as crianças. E qual que é a forma que os pais, tanto do aluno, ou da criança, ou do jovem que está sofrendo bullying, como aquele que está causando, provocando bullying, como que esses pais têm que agir com seus filhos? Olha, eu vejo o seguinte, doutor, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, né? Então, o pai que sabe que seu filho está sendo prejudicado ou está prejudicando o outro, acho que é fundamental que haja, né, uma situação de diálogo, sentar, falar, né, olha, meu filho, você está prejudicando o outro, você gostaria de ser, né, vítima de gozação, de humilhação pública, né, fazer aquela criança, aquele jovem se colocar no lugar do outro, né, para poder estar cessando esse tipo de comportamento. E também o pai que vê que o seu filho não está querendo ir na escola, né, está tendo dificuldades, está mais introspectivo, muitas vezes mais choroso, mais deprimido, né, busque saber, sente com seu filho e leve até, né, a autoridade, porque hoje existe uma lei que protege quem sofre o bullying e também que dá uma certa punição para quem pratica o bullying. E por que ocorre o bullying? O bullying ocorre porque, naturalmente, né, existe o desejo de um sobrepujar os outros, né? Então, existe o líder bom, que consegue dominar o ambiente por bons pensamentos, né, por uma motivação correta. E existe aquele líder negativo, que acaba que levanta nos outros tudo de ruim. Isso é próprio da natureza humana, né? Todos nós temos dois caminhos que nós podemos percorrer ou não, depende da escolha de cada um. Então, se você é um pai de um filho que pratica bullying, que está, né, influenciando negativamente a turma e fazendo com que um sofra, temos que sentar e reconduzir nosso filho para o bom caminho, que não é humilhando o outro que ele vai ser melhor, né? Não é rebaixando o colega que ele vai se exaltar, não precisamos disso, mas isso é uma conduta familiar. E quais são os tipos de bullying que já foram identificados? Olha, já existe o bullying psicológico, né, que traz toda a questão de ferir a autoestima, né, ferir a questão de sentido de vida muitas vezes. O bullying moral, né, existe uma série de bullying. Bullying físico, que é quando a violência chega até no campo físico, né, pode até haver casos, né, mais extremos de violência sexual por conta de um bullying. Né, um garoto, de algum modo, tem alguns trejeitos diferentes e os outros meninos perseguem ele e praticam bullying. Então, e também existe o cyberbullying. A criança ou o adulto que sofre o bullying, ele tem algum comportamento característico que a gente pode identificar? Na vida adulta? Tanto o adulto quanto a criança. Eles têm características de comportamento que você pode dizer, poxa, realmente essa pessoa pode estar sofrendo de uma maneira... a gente pode estar achando que é uma brincadeira, mas realmente ele está sofrendo mais. Sim, existe uma série de comportamentos que são muito característicos da pessoa que sofre bullying. Então, são geralmente, né, na fase da infância, são crianças mais introspectivas, mais tímidas, que não verbalizam as suas dificuldades, que se fecham em si, né, que choram, que em casa está extremamente nervoso, mal-humorado, ansioso, muitas vezes por medo de ter que voltar no outro dia para a sala de aula, para novamente sofrer os abusos, né, as agressões. No adulto também existe a questão o desejo de não ir mais no ambiente de trabalho ou não frequentar mais, né, a faculdade. Então, há uma espécie de bullying, sim, na questão até dos calouros que entram na faculdade, né, toda aquela agressividade, toda aquela aquela hostilidade que os acadêmicos no nível superior infligem àqueles que estão entrando. Tudo isso é uma espécie de bullying, né? Então, cabe a nós estar denunciando e verificando. Aquele paciente que é mais quietinho, né, aquela criança que é mais introspectiva, que chora à toa, pode estar sofrendo bullying. Ok, Maria Helena, nosso papo está extremamente interessante, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Mas não sai daí, já já voltamos.